Roberto, você não faz ideia do quanto ele esperou por esse momento. A frase caiu no ar como uma lâmina fria. O ex-jogador, acostumado a ouvir gritos de estádio, entrevistas barulhentas e tumultos de fãs, ficou imóvel, sem sequer piscar. A mulher de voz rouca e olhar cansado, Dona Mirtes, segurava seu braço com a firmeza de quem carrega uma verdade velha demais para continuar presa dentro do peito. Ele dizia que, se você não viesse ao enterro dele, então a vida inteira dele teria sido um fracasso. Roberto franziu a testa, o coração acelerando sem motivo aparente. Como assim? Eu nem conhecia esse homem. Por que ele falaria algo assim? Mas Mirtes não respondeu imediatamente. Apenas colocou nas mãos dele um envelope amarelado, gasto pelas bordas. Abre! Abre quando você conseguir. Mas saiba que você não está aqui por acaso. A manhã era cinzenta, abafada, típica de um início de semana em que o ar parece pesado demais para carregar. Roberto só estava ali porque, naquela madrugada, quando pegou o celular pela enésima vez tentando espantar o sono, encontrou uma mensagem perdida entre arquivos arquivados. Seu Arnaldo faleceu. O enterro será amanhã às 9 horas. Ele pediu que você fosse. A mensagem tinha mais de 2 dias. Ele não reconheceu o número. Também não reagiu de imediato. Só que havia algo naquele ele pediu que você fosse que ficou martelando dentro da cabeça dele, como um sino escondido tocando sem parar. O nome Arnaldo soava remoto, distante, quase como um eco de um passado que ele nunca tentou entender. Agora, parado diante da pequena capela no bairro do Ipiranga, ele sentia o peso de algo que não sabia nomear. Não havia repórteres, não havia torcedores, não havia homenagens grandiosas. Apenas 7, talvez 8 pessoas, todas de cabeça baixa, quietas, como se carregassem o mesmo segredo incômodo. O cheiro de madeira antiga e flores baratas enchia o ar. Roberto respirou fundo, tentando lembrar de qualquer Arnaldo que tivesse conhecido. Nada. Apenas um vazio estranho. Mirtes o encarou mais uma vez. Você realmente não sabe, né? A expressão dela misturava pena e urgência. Roberto, desconfortável, passou a mão na nuca, um gesto que sempre fazia quando estava prestes a enfrentar algo que preferia evitar. Eu vim por educação, mas, sinceramente, não faço ideia de quem ele é. Ou era. A mulher soltou um suspiro demorado, como quem decidia finalmente romper um pacto silencioso. Você não sabe porque ninguém te contou, mas ele te acompanhou a vida inteira. A frase bateu nele como uma pedrada. A vida inteira? Olha, dona, eu não sei do que a senhora está falando. Mas antes que pudesse terminar, Mirtes caminhou até o caixão aberto. Fez um gesto com a cabeça, chamando-o vem. Olha ele. Roberto hesitou. Há anos ele evitava funerais. A morte de sua mãe o deixará marcado por muito tempo. Mas algo naquela situação o prendia ali, como se tivesse sido puxado por uma corda invisível. Ele se aproximou passo a passo, até que a imagem do rosto do homem dentro do caixão preencheu sua visão. Um senhor negro, pele enrugada pelo tempo, cabelos grisalhos, expressão serena, como se estivesse apenas descansando depois de um dia longo demais. E foi nesse instante que algo inexplicável aconteceu. O peito de Roberto travou. Era como se uma lembrança perdida por décadas tentasse emergir de dentro dele, mas ainda sem forma. Ele conhecia aquele semblante. Não por nome, não por convivência, mas por algum tipo de memória afetiva soterrada. Um rosto que ele já tinha visto ao longe. Um rosto que, sem perceber, fez parte da paisagem da infância dele. Ele deu um passo para trás, sentindo um frio subir pelo corpo. Por que eu tô sentindo isso? Murmurou quase sem voz. Mirtes colocou a mão no ombro dele, com cuidado. Porque você viu esse homem mais vezes do que imagina. Roberto virou o rosto, confuso, inquieto. Olha, eu acho que houve algum engano. Eu não tenho relação nenhuma com ele. A mulher negou com a cabeça, devagar. Tem. Sim. Mais do que você pensa. Roberto engoliu seco. O envelope parecia queimar na mão dele. Ele o guardou no bolso e tentou organizar as ideias. O Brasil inteiro poderia reconhecê-lo em segundos. Ele já viveu glórias em estádios lotados, levantou troféus, chorou por vitórias, chorou por derrotas. Mas ali, naquele lugar simples, rodeado por estranhos, pela primeira vez em muito tempo ele se sentia pequeno, perdido. Depois do breve ritual do velório, enquanto as poucas pessoas se despediam de Mirtes, Roberto decidiu sair. Precisava de ar.
Caminhou até o estacionamento com passos pesados, abriu o carro e sentou-se no banco do motorista. Mas não ligou o motor. Ficou parado, olhando nada, enquanto uma garoa fina começava a cair, deixando o vidro cheio de pontos brilhantes. Ele fechou os olhos. Respiração curta. Mãos trêmulas. Finalmente tirou o envelope do bolso. Seus dedos hesitaram antes de rasgar a aba. Dentro, havia apenas uma carta dobrada ao meio. O papel estava envelhecido, mas a letra era bem marcada, apesar de trêmula. E logo na primeira linha, o chão pareceu desaparecer sob seus pés. Se você está lendo isso, meu filho, é porque eu já não estou mais aqui. E porque achei que finalmente você merece saber a verdade. Roberto parou ali mesmo. A palavra filho parecia ecoar dentro do carro, reverberando em cada canto da mente dele. Ele tentou rir, como quem acha que tudo não passa de um mal-entendido ridículo, mas o riso não saiu. Apenas um silêncio sufocante. Ele continuou a ler. Quando você nasceu, eu era só um garoto pobre, perdido no mundo. Sua mãe achou melhor que eu me afastasse. E eu, covarde, aceitei. Mas nunca deixei de ficar por perto. Sempre estive. O estômago dele se revirou. Ele se lembrou da mãe, das noites longas, dos sacrifícios dela, do esforço para criá-lo praticamente sozinha. Não, isso não pode ser verdade. Ele fechou os olhos com força, como se isso pudesse apagar as palavras, mas a realidade continuava ali, crua. O restante da carta explicava coisas que faziam sentido demais. Coisas que doíam. Arnaldo falava de momentos em que o viu jogar bola descalço na rua, escondido atrás de um muro para não ser reconhecido. Falava de quando Roberto fez seu primeiro teste no futebol e ele estava lá, no fundo do campo, disfarçado de pedreiro, só para assistir sem assustar ninguém. Falava de pequenos gestos, aparentemente banais, mas que ganharam um novo significado. O vizinho que sempre aparecia para ajudar. O homem que dava um jeito de consertar o portão. O sujeito que às vezes levava uma bola nova que sobrou de um projeto social. A cada linha, o mundo de Roberto se desfazia como areia entre os dedos. Como ele nunca percebeu. Como nunca desconfiou. Mas a resposta estava ali, escondida no coração. Porque ele nunca procurou. Porque achou que sua vida era o que era e pronto. Porque sua mãe nunca contou. Porque ele sempre achou que cresceu sem pai. Ponto final. Quando terminou a carta, Roberto apoiou a testa no volante. A chuva engrossava do lado de fora, como se o tempo estivesse chorando com ele. Ele aspirou fundo, tentando recuperar o controle, mas falhou. Por um momento, deixou que as lágrimas caíssem. Não era tristeza pura, nem raiva pura, nem saudade pura. Era tudo misturado. Ele precisava de respostas. Precisava saber se tudo aquilo era verdade. Precisava saber por que sua mãe nunca lhe contou nada. Precisava saber quem diabos foi Arnaldo na vida dele. Precisava entender por que aquele homem passou décadas à sombra. Precisava entender por que o amor, às vezes, decide se esconder. Então pegou o celular e procurou pelo contato mais antigo que ainda fazia sentido. Rodrigo, seu irmão mais velho. Mano, você lembra do Arnaldo? Do outro lado, Rodrigo demorou alguns segundos para responder. Claro, aquele cara que morava no final da rua. Sempre ajudava a mãe. Por quê? Roberto respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar num oceano gelado. Eu fui no enterro dele hoje. Recebi uma carta. Ele dizia que era nosso pai. Silêncio absoluto. Só dava para ouvir a chuva. A respiração deles ficou sincronizada pela dor. Rodrigo engasgou um pouco antes de responder. Roberto, a mãe nunca falou nada. Eu sei. E agora eu não sei o que fazer. Rodrigo suspirou, pesado. Talvez você tenha que entender antes de julgar. Roberto concordou, enxugando as lágrimas. É isso que eu vou fazer. Ele engatou a marcha, mas não foi para casa. Em vez disso, dirigiu em direção ao bairro onde cresceu. Cada rua trazia lembranças desbotadas, cada esquina trazia ecos da infância. Ao chegar diante da antiga casa, o portão enferrujado parecia menor do que na memória. A árvore no quintal ainda estava lá, mas mais torta. Ele entrou devagar, como se estivesse pisando em um passado esquecido. Dentro do sótão, encontrou caixas velhas, cheias de papéis, fotos, anotações. E em uma agenda antiga, de 1991, viu algo que fez seu coração bater mais rápido. O nome Arnaldo repetido em várias datas. Arnaldo, buscar. Arnaldo, conversa.
Arnaldo, ajudar. Em uma página, escrito com a caligrafia da mãe, ele voltou. Diz que quer ajudar, mas acho que é tarde demais. As pernas de Roberto fraquejaram. Ele se sentou no chão, segurando a agenda como se ela pudesse explicar tudo. Mas ela não explicava. Apenas mostrava o que nunca foi dito. Uma vida inteira de silêncios. Ele desceu as escadas ainda zonzo. A casa parecia diferente, como se mostrasse agora um lado que sempre esteve ali, mas invisível aos olhos de um menino que só queria jogar bola. Ele precisava falar com Mirtes. Precisava entender o lado dele. O lado da mãe. O lado que faltava. Ligou para ela. Dona Mirtes, posso falar com a senhora de novo? Ela respondeu com calma. Sempre que você quiser. Acho que você ainda tem mais para descobrir. Roberto terminou a chamada. Sentiu o peso da carta no bolso e olhou ao redor. Pela primeira vez na vida, ele percebeu que o passado não era tão simples quanto achava. E que talvez, só talvez, a história dele fosse maior do que imaginava. E ali, naquele fim de tarde gelado de São Paulo, ele entendeu algo profundo. A busca pela verdade tinha apenas começado. Roberto Carlos acordou com a sensação de que alguém havia colocado um peso invisível sobre o peito dele durante a madrugada inteira. Dormiu pouco, quase nada, rolando de um lado para o outro, revivendo cada frase da carta de seu Arnaldo, cada palavra dita por Dona Mirtes, cada lembrança que antes parecia insignificante e que agora ganhava uma cor diferente, um sentido novo, quase doloroso. Ao abrir os olhos, o quarto parecia menor, como se o passado estivesse apertando as paredes para forçá-lo a encarar o que vinha pela frente. Sentou-se na cama, esfregou o rosto e respirou fundo. Preciso entender tudo isso. Preciso. A primeira coisa que fez foi pegar o envelope novamente. A carta estava amarrotada de tanto que ele a havia lido na noite anterior. As palavras "meu filho" continuavam queimando como fogo na mente dele. Era estranho. Era íntimo demais. Era devastador. E, ao mesmo tempo, era como se alguma peça deslocada dentro dele finalmente começasse a se encaixar. Ele fechou os olhos por um instante e murmurou: por que agora? Por que só depois de morrer? Mas não havia resposta no silêncio do apartamento. Só um eco do passado que insistia em chamar pelo nome dele, o nome completo, como poucas pessoas faziam desde que ele se aposentou, Roberto Carlos. Depois de alguns minutos parado, ele tomou coragem. Precisava voltar àquele bairro. Precisava procurar Dona Mirtes de novo. Precisava perguntar, investigar, abrir feridas que talvez nunca tivessem cicatrizado. Pegou a chave do carro, colocou um boné para evitar olhares curiosos e saiu. O caminho até a casa de Dona Mirtes parecia mais longo daquela vez, como se cada semáforo exigisse dele uma conversa interna, uma tentativa de preparar o espírito para ouvir verdades que talvez doessem ainda mais do que a carta. Ao chegar ao portão branco meio descascado, viu a senhora sentada numa cadeira de plástico, como se estivesse esperando exatamente por ele. Sabia que você viria, Roberto Carlos, disse ela sem levantar completamente os olhos, mas com a voz firme de quem já viveu tempo suficiente para entender quando uma história ainda não terminou. Ele se aproximou devagar, sentindo o cheiro familiar de café recém-passado misturado com perfume de alfazema que parecia impregnar as paredes simples daquela casa. Dona Mirtes bateu com a mão na cadeira ao lado dela. Senta. A conversa hoje vai ser longa. Roberto Carlos obedeceu sem questionar. Ficou em silêncio por alguns segundos, até que finalmente soltou: Dona Mirtes, eu preciso saber a verdade toda. Quem era Arnaldo? Por que minha mãe nunca me contou nada? Por que ele ficou me observando de longe a vida inteira? A mulher inspirou fundo, como se fosse escolher cada palavra com extremo cuidado. Arnaldo. Arnaldo era um homem bom, talvez bom demais para a vida dura que ele tinha. Ele e sua mãe tiveram um amor rápido, intenso, mas complicado. Naquela época, tudo era muito difícil. Vocês viviam apertados. Sua mãe trabalhava em 3 lugares ao mesmo tempo, e Arnaldo vivia atrás de emprego, de bico, de qualquer coisa que desse algum dinheiro. Ela fez uma pausa, olhou para o chão e continuou. Quando sua mãe descobriu a gravidez, ficou desesperada. Tinha medo. Medo do que as pessoas iam dizer, medo de perder o pouco que tinha, medo de criar 2 crianças sozinha. E Arnaldo? Arnaldo ficou feliz, mas também apavorado. Ele não se achava suficiente. Achava que não seria capaz de te dar a vida que você merecia. Roberto Carlos passou a mão no rosto, tentando imaginar a versão jovem daquele homem que só conheceu dentro de um caixão.
Mas por que ele nunca tentou se aproximar? Por que nunca disse nada? Mirtes suspirou, como quem carrega um segredo há décadas. Ah, meu filho, porque sua mãe pediu. Ela pediu que ele ficasse longe, pelo menos até ela se sentir forte. E Arnaldo? Arnaldo amava sua mãe. Amava tanto que aceitou se afastar. Só que depois ficou tarde. A vida foi empurrando ele para longe, e quando ele quis voltar, ela achou arriscado demais. E ele respeitou. Não porque não te amasse, mas justamente porque te amava. O silêncio que seguiu era pesado. Roberto Carlos sentiu uma pontada no peito, como se estivesse sendo puxado para dentro de uma memória que não era exatamente dele, mas que sempre esteve por perto, só esperando o momento certo para ser revelada. Então todo esse tempo, ele esteve lá. Mirtes assentiu. Sempre. Ele ia nos seus jogos, desde quando eram só peladas na rua até quando você chegou ao profissional. Ele nunca perdia um aniversário seu. Nunca deixava de passar pela porta da casa da sua mãe. E você nunca reparou porque estava ocupado sendo criança. E depois ocupado sendo jogador. Mas ele nunca tirou os olhos de você. As palavras de Mirtes caíam como martelo sobre a consciência de Roberto Carlos. Era estranho imaginar alguém tão presente e tão invisível ao mesmo tempo. A imagem de Arnaldo parado na calçada, segurando uma sacola, esperando ver um pequeno Roberto Carlos correndo atrás da bola, começou a tomar forma dentro da mente dele. E aquilo doía de um jeito novo, diferente, profundo. Eu encontrei umas anotações da minha mãe, disse ele de repente. Coisas escritas na agenda dela. Tinha o nome dele, várias vezes. Mirtes sorriu de leve, um sorriso triste. Ela nunca deixou de amar ele. Só que a vida separa pessoas que se amam todos os dias. Às vezes porque não dá tempo, às vezes porque ninguém tem coragem o suficiente. Eles tinham medo. Medo um do outro. Medo do futuro. E no fim, quem pagou por esse medo foi você. Roberto Carlos levou a mão ao peito, tentando segurar a dor que crescia. Eu não sei o que fazer com isso tudo. Você não precisa fazer nada agora, respondeu Mirtes, colocando a mão sobre a dele. Primeiro, você precisa entender. A carta foi só o começo. Tem mais. Muito mais. A frase fez uma onda gelada passar pela espinha de Roberto Carlos. Mas Mirtes levantou, caminhou até uma estante de madeira e puxou uma caixa antiga. Arnaldo deixou isso comigo. Disse que só entregasse se você aparecesse por vontade própria. Não por curiosidade, não por educação, mas porque seu coração pedisse. Ela colocou a caixa nas mãos dele. Era leve, mas parecia carregar o peso de várias vidas. Roberto Carlos abriu devagar. Lá dentro havia fotos, dezenas delas, de diferentes fases da infância dele. Fotos que ele nunca tinha visto. Algumas eram duplicatas de fotos que a mãe guardava em álbuns antigos. Outras eram novas, claramente tiradas de longe. Ele correndo com uma bola, ele saindo da escola, ele sentado na calçada com os amigos, ele chutando uma latinha. Em quase todas, se olhasse direito, dava para ver uma sombra no canto. Às vezes um pedaço de chapéu. Às vezes um braço. Às vezes nada mais que uma silhueta desfocada. Arnaldo. Quando encontrou o pequeno caderno preto, com capa de couro desgastado, as mãos de Roberto Carlos começaram a tremer. Mirtes murmurou: esse é o diário dele. Mas, cuidado, tem coisas aí que podem doer. Ele assentiu e abriu na primeira página. Era uma anotação simples. Hoje vi ele jogando bola com uma meia velha. Lembra a mim na infância. Ele não sabe quem eu sou. Talvez nunca saiba. O peito de Roberto Carlos apertou. Virou a página. Outra anotação. Comprei uma chuteira usada. Não tive coragem de dar diretamente. Dei para o amigo dele e disse que era repetida. Ele ficou tão feliz. Fiquei feliz também. Roberto Carlos sentiu o olho arder. Ele lembrava daquela chuteira. Lembrava da euforia. Lembrava de ter achado estranho o presente vir do nada. Agora fazia sentido. Página após página, ele via como Arnaldo havia sido presente sem nunca ser visto. Ele caiu hoje e machucou o joelho. Quis correr até lá, mas a mãe dele viu. Me pediu para ficar quieto. Fiquei. Ele ganhou destaque no time da escola. Estava lindo correndo. Meu filho. Meu orgulho. As palavras iam se tornando cada vez mais emocionais, mais cruas, mais viscerais.
em uma página escrita com caneta vermelha. Quase falei hoje. Quase. Ele perguntou para a mãe por que ele não tinha pai. Ele chorou. Eu chorei escondido. Ela balançou a cabeça para mim. E eu fiquei onde sempre fiquei. Invisível. O coração de Roberto Carlos se despedaçou. Ele lembrava daquele dia. Lembrava da provocação, lembrava do choro, lembrava da mãe o abraçando. Nunca imaginou que Arnaldo estivesse ali, testemunhando tudo. Ele fechou o diário, tentando respirar. Mirtes se aproximou. Agora você entende a dor dele? Roberto Carlos assentiu sem levantar a cabeça. Entendo, mas isso só dói mais ainda. Ele sofreu tanto, e eu nem sabia que ele existia. Ela colocou uma mão no ombro dele. Ele não queria que você carregasse essa culpa. Ele queria que você soubesse que nunca foi abandonado. Nunca. Nem por um segundo. Roberto Carlos fechou os olhos. As lágrimas escorreram silenciosas. Por que minha mãe não me contou? Porque ela tinha medo. Medo de perder você. Medo de você querer ele mais do que ela. Medo de reabrir uma ferida que ela lutou muito para fechar. Sua mãe foi uma guerreira. Mas também foi humana. Humanos erram. Essas últimas palavras ecoaram fundo. Pela primeira vez, Roberto Carlos percebeu que precisava parar de tentar encontrar um vilão naquela história. Ninguém era vilão. Todos eram vítimas das circunstâncias. Ele, a mãe, Arnaldo, até mesmo Mirtes, que carregava segredos que não eram dela. Ele respirou fundo, guardou o diário, as fotos e a caixa. Eu preciso ir a um lugar, disse, levantando-se devagar. Preciso ver onde tudo começou. E Mirtes sorriu, sabendo exatamente para onde ele ia. Então vá. E quando estiver lá, você vai sentir algo que nem eu posso te explicar. Roberto Carlos entrou no carro, segurando o volante com força, como se estivesse prestes a dirigir não para um destino físico, mas para um destino emocional que ele evitou a vida inteira. O bairro da infância parecia menor, mais apertado, mas também mais cheio de memórias que agora faziam sentido. E ao chegar à pequena praça onde ficava o campinho de terra batida, ele parou o carro e simplesmente observou. Havia crianças jogando bola, gritando, rindo, chutando com a mesma alegria ingênua que ele tinha quando pequeno. O vento soprava leve, carregando o cheiro de grama molhada. E por um instante, Roberto Carlos conseguiu ver, não com os olhos, mas com o coração, um jovem Arnaldo parado na sombra de uma árvore, observando, torcendo, sorrindo em silêncio. O peito dele apertou de novo. Ele saiu do carro, se aproximou do campinho e ficou ali, parado, enquanto as crianças jogavam sem perceber quem ele era. Aquele era o lugar. O lugar que Arnaldo assistiu tantas vezes. O lugar onde os sonhos dele começaram. O lugar onde o amor silencioso de um pai acompanhou cada passo dele sem nunca ser visto. Ele fechou os olhos e sussurrou: "Eu te vejo agora, pai." E foi nesse instante, nesse sopro de verdade, que Roberto Carlos sabia. A busca pela origem dele estava apenas no começo. Ainda havia outra voz que faltava ser ouvida. A voz da mãe. A verdade dela. A história dela. E ele faria o que fosse preciso para encontrá-la. O amanhecer parecia pesado, como se o céu tivesse decidido carregar junto a mesma inquietação que tomava conta de Roberto Carlos desde que abrirá o diário de Arnaldo. Ele passou a noite revirando na cama, lendo e relendo cada linha, cada palavra escrita com aquela letra torta, sincera, sofrida. Não era fácil encarar a verdade de que alguém que ele acreditou ser um mero conhecido de bairro na verdade tinha sido uma presença constante e silenciosa em sua vida. Mas havia mais. E Roberto Carlos sentia isso como quem sente um vento frio antes de uma tempestade. Existia outra parte da história que ainda estava escondida. A parte da mãe dele. A parte que só ela poderia ter contado. E se ela já não estava ali para explicar, ele teria que procurar respostas onde jamais imaginou que encontraria. Depois de um café tomado sem vontade, Roberto Carlos pegou a caixa onde havia guardado o diário, as fotos e a carta de Arnaldo. O peso emocional daqueles objetos era maior que o peso físico, e ele sabia que olhar para tudo isso antes de entender a versão de sua mãe poderia feri-lo ainda mais. Mas ele não podia fugir. Não agora. Não depois de ter descoberto que havia vivido anos acompanhado por um fantasma que o amava. Ele voltou para a antiga casa dela, a casa onde cresceu, onde deu seus primeiros chutes na bola, onde tomou bronca por quebrar vidraças, onde sua mãe cozinhou para ele depois de cada treino cansativo. O cheiro de lembrança era forte até nas paredes descascadas. Mesmo depois de anos reformada por outros moradores,
Ali dentro ainda existiam fantasmas de memórias que só ele podia sentir. Roberto Carlos subiu ao sótão, onde encontrara a agenda na véspera. Havia caixas demais, fotos demais, cartas demais. Mas ele tinha certeza absoluta de que sua mãe, tão organizada em meio ao caos da vida simples, teria guardado algo importante em algum lugar. Algo que ela temia tanto contar que preferiu deixar escondido entre papéis antigos. Ele começou a vasculhar tudo de forma mais meticulosa. Abriu caixas, sacudiu envelopes, folheou álbuns que mal lembrava de ter visto. Até que encontrou um objeto diferente, uma pequena pasta azul, com uma fita que, de tão velha, quase se desfez ao toque. Dentro dela, havia recortes de jornal sobre os primeiros passos dele no futebol, fotos dele sorrindo com a camisa do primeiro time da escola, bilhetes de incentivo escritos pela própria mãe. Mas no fundo da pasta, quase como se estivesse escondida de propósito, havia uma carta. O envelope estava amarelado, frágil, e seu nome estava escrito com a caligrafia característica dela. Para Roberto Carlos, quando for homem suficiente para perguntar. A frase bateu como um soco no estômago dele. Com mãos trêmulas, ele abriu. A letra dela era segura, apesar das curvas emocionadas de cada palavra. Meu filho, se você está lendo isso, é porque finalmente sente a falta do que nunca teve coragem de perguntar. A vida me ensinou que proteger nem sempre significa esconder, mas eu errei. Errei por medo. Seu pai, Arnaldo, não foi um erro. Foi um amor silencioso. Um homem bom demais para o mundo duro em que vivíamos. Eu sabia disso, e talvez por isso mesmo o afastei. As palavras dele se embaralharam na visão. Ele levou a mão aos olhos, respirou fundo e continuou. Quando descobri que estava grávida, eu tinha medo de perder o pouco que já tinha. Medo da vizinhança, medo da família dele, medo do futuro. E acima de tudo, medo de perder você. Sim, eu tenho vergonha de assumir isso, mas tinha medo de que um dia você olhasse para ele e o preferisse. E esse medo me guiou. Eu afastei Arnaldo porque queria que você fosse forte, independente, mas no fim, também te privei de um espelho. Um espelho bonito, cheio de amor. Ele nunca te abandonou, meu filho. Fui eu quem o afastou. Roberto Carlos levou a carta até o peito e fechou os olhos. A dor que sentia não era contra a mãe, mas contra o silêncio que ele nunca percebeu. Ele queria abraçá-la, queria perguntá-la por quê, queria ouvi-la explicar tudo com a voz doce que lembrava desde pequeno. Mas ela já não podia responder. E a ausência dela doía ainda mais agora que a verdade finalmente começava a fazer sentido. Ele dobrava a carta com cuidado quando uma voz atrás dele o tirou dos pensamentos. Achei que te encontraria aqui. Ele se virou e viu Dona Mirtes parada na porta do sótão, segurando uma sacola pequena. Você encontrou? Perguntou ela, como se soubesse exatamente qual documento ele acabará de ler. Encontrei. Minha mãe. Ela sabia de tudo. E guardou tudo isso sozinha. Por quê? Dona Mirtes entrou devagar, apoiando-se no corrimão de madeira. Porque sua mãe era forte. Forte demais, às vezes. E acreditava que carregar essa dor sozinha era o jeito certo de te proteger. Eu tentei convencer ela. Tentei tantas vezes. Mas ela dizia, quando ele crescer, se quiser saber, ele mesmo vai procurar. E você procurou. Ela entregou a sacola ao jogador. Arnaldo deixou isso também. Disse que só devia ser entregue quando você estivesse pronto para ouvir a verdade dos dois lados. Roberto Carlos abriu a sacola devagar. Dentro havia uma caixa menor, de madeira escura, envolvida por um tecido verde e amarelo. As cores do Brasil, as cores que marcaram sua carreira no futebol. Ele abriu. Havia apenas uma foto. Uma foto antiga, de mais de 30 anos. Sua mãe ainda jovem, segurando um bebê recém-nascido. Ao lado dela, com o rosto discretamente virado para o chão, estava Arnaldo. Não era uma pose de casal, não era um registro formal, parecia mais um momento capturado às pressas, quase por acidente. Mas nos olhos de Arnaldo, mesmo na foto, havia algo que Roberto Carlos nunca tinha visto em lugar nenhum: orgulho e amor puro. Ele sentiu a garganta fechar. Aquela era a primeira foto dos três juntos. A primeira e talvez a única. E ele nunca soube que ela existia. Por que ela escondeu isso? Perguntou com a voz embargada. Porque ela tinha medo da reação da vizinhança. Da reação da família dele. Medo de você sofrer. Medo de o mundo ser cruel com você. Naquele tempo, um homem pobre, negro, sem emprego fixo. Ela sabia que a sociedade seria cruel. E achou que te poupando disso,
Estaria te protegendo. Roberto Carlos apertou a foto contra o peito. Por alguns minutos, não falou nada. Apenas deixou que o silêncio explicasse o que as palavras não conseguiam. Depois de se recompor, desceu as escadas com Mirtes. Caminharam até a sala onde o sol batia de um jeito melancólico sobre os móveis velhos. A senhora serviu café, e os dois sentaram na mesa onde tantas conversas já teriam acontecido se o destino fosse diferente. Mirtes, você sabia de tudo isso desde o começo? Ela sorriu com tristeza. Eu sabia do amor. E sabia do medo. Vi os dois sofrerem, tentando proteger você de maneiras opostas. Sua mãe te protegia tirando Arnaldo da sua vida. Arnaldo te protegia ficando fora dela. O silêncio que veio depois era denso. Um silêncio que carregava gerações de sacrifícios. Um silêncio que pesava. E então Mirtes disse algo que mudou tudo. Mas há algo que você ainda não viu. Algo que Arnaldo deixou por último. Uma coisa que ele acreditava que explicaria tudo. E talvez isso ajude a curar algo dentro de você. Roberto Carlos ergueu os olhos. O quê? Mirtes guardou alguns segundos antes de responder. Está no diário. Mas não nas páginas que você leu. Existe uma folha colada no fundo, escondida. Ele dizia que só seria lida quando você estivesse pronto. O coração de Roberto Carlos acelerou. Ele pegou o diário, foi até a página final e, com cuidado, começou a levantar a última folha. Havia mesmo algo colado atrás, uma carta, escondida como se fosse um segredo dentro de um segredo. Ele a retirou com cuidado. A letra de Arnaldo estava mais firme ali, como se fosse algo que ele tivesse escrito com a alma inteira. Meu filho, se você chegou até aqui, é porque está pronto para me enxergar. Não como o homem que esteve longe, mas como o homem que tentou estar perto do jeito que pôde. Eu não fui ausente. Fui sombra. Mas uma sombra que te amava tanto que preferiu ficar escondida para não te atrapalhar. O peito de Roberto Carlos ardia de dor e amor ao mesmo tempo. Arnaldo continuava. Eu sei que doeu em você não ter um pai. Doeu em mim também. Doeu todos os dias. Cada queda sua, eu senti. Cada vitória sua, eu chorei escondido. Eu poderia ter lutado mais? Sim. Mas eu era jovem, pobre, assustado. E sua mãe era mais forte que eu. Eu confiava nela mais do que confiava em mim. Por isso aceitei o que ela pediu. Mas saiba de uma coisa, você nunca esteve sozinho. Eu estive ali. Sempre. Aquela frase final foi demais. Roberto Carlos fechou a carta e pressionou contra o peito, como se pudesse abraçar Arnaldo através do tempo. As lágrimas caíam sem ele impedir. Eu não sei como agradecer por isso, murmurou. Mirtes passou a mão sobre a dele. Agradeça vivendo o que ele não pôde viver. Agradeça fazendo o que ele pediu. Roberto Carlos respirou fundo. E o que ele pediu? Ela sorriu. Suave. Que você cuidasse de alguém. De uma criança. De um menino como você um dia foi. As palavras de Mirtes ecoaram como um chamado. Um chamado antigo, que talvez sempre estivesse dentro dele, mas que só agora fazia sentido. Eu sei onde preciso ir, disse ele finalmente. E assim, sem olhar para trás, Roberto Carlos deixou a casa dela. Voltou ao bairro da infância, ao campinho onde ouviu o eco daquele amor silencioso. Ali, entre gritos de crianças e poeira levantada pelo vento, ele sentiu algo novo nascer dentro do peito. Um propósito. Ele sabia que ainda havia mais a descobrir, mais a aceitar, mais a curar. Mas pela primeira vez, ele não estava fugindo do passado. Estava caminhando em direção a ele. E o que viria a seguir mudaria não só sua história, mas também a de muitas crianças que, assim como ele, cresceram na sombra de ausências que ninguém explicava. Nos dias que se seguiram, Roberto Carlos percebeu que havia algo novo pulsando em seu peito, como se uma porta que sempre esteve fechada tivesse finalmente se aberto. Era estranho, mas libertador. Ele, que sempre acreditou conhecer a própria história, repentinamente se via reconstruindo tudo a partir de fragmentos que haviam sido escondidos por amor, por medo, por desespero ou por silêncio. E agora, com o diário de Arnaldo em mãos, com a carta da mãe guardada no bolso, e com a imagem dele mesmo menino correndo pelo campinho velho da infância, Roberto Carlos sabia que não podia voltar à vida normal como se nada tivesse acontecido. Era impossível. O passado gritou alto demais para ser ignorado. Assim que acordou naquela manhã cinzenta e úmida de São Paulo, Roberto Carlos abriu a janela e ficou observando a rua vazia,
ouvindo o som distante de um cachorro latindo e de um vendedor ambulante começando o dia. Ele se sentia diferente, mais leve e, ao mesmo tempo, mais responsável. A dor que queimava ontem agora parecia mais branda, como se estivesse se transformando em outra coisa, talvez propósito, talvez missão. Ele sabia que precisava voltar ao bairro da infância, não apenas para reviver memórias, mas para honrar o pedido final de Arnaldo, aquele pedido que parecia simples, mas que carregava décadas de amor silencioso, cuidar de alguém. Ele lavou o rosto, prendeu os cabelos com rapidez, colocou uma camisa simples e dirigiu sem pensar muito. O caminho parecia mais curto daquela vez, talvez porque agora ele carregava mais certeza do que dúvida. Quando chegou ao campinho da Restinga, encontrou as crianças correndo como sempre, jogando bola com uma alegria que atravessava gerações. O campo ainda era o mesmo, chão de terra batida, través tortas feitas de madeira velha, linhas imaginárias traçadas pelo costume e não pela tinta. Mas naquela manhã, o campo parecia diferente. Parecia um altar, um lugar sagrado. Roberto Carlos estacionou o carro, saiu e ficou parado observando. Algumas crianças o reconheceram imediatamente. "É o Roberto Carlos", gritou uma menina de tranças grossas, que devia ter uns 9 anos. "É ele mesmo. Olha lá. Meu pai fala dele toda hora", respondeu outro garoto, com uma chuteira furada que parecia prestes a se desmanchar. As crianças correram na direção dele, empolgadas, rindo alto, mas quando chegaram mais perto perceberam que o rosto dele estava sério, contemplativo, cheio de emoção. "Vocês treinam aqui todos os dias?", perguntou ele. "Todos", respondeu o menino da chuteira furada. "Mas às vezes a gente não tem bola. Aí joga com garrafa ou com meia mesmo." Roberto Carlos sorriu pela primeira vez naquele dia. "Eu sei bem o que é isso." As crianças se entreolharam, curiosas. "Sabe?" "Sei." Ele olhou para o horizonte, como se enxergasse sua própria infância refletida naquelas pequenas figuras correndo descalças. E então, sem aviso, ele tirou o diário de Arnaldo de dentro da mochila. O diário que agora parecia pulsar entre os dedos, como se estivesse vivo. "Tem uma história que vocês deveriam saber", disse, chamando as crianças. "A história de um homem que passou a vida inteira tentando ajudar crianças como vocês. E que tentou, do jeito dele, cuidar de mim também." As crianças se aproximaram, sentando no chão, formando um círculo ao redor dele. Roberto Carlos abriu o diário na última página, onde Arnaldo havia deixado a dedicatória mais profunda. Ele leu para elas, com a voz baixa, mas firme: "Este caderno é para meu filho, que nunca soube que era meu. Que cresceu forte porque foi amado por uma mulher mais corajosa que eu. Mas se um dia ele ler essas linhas, quero que saiba, cada vez que ele jogou com alegria, eu sorri escondido." Quando terminou a leitura, as crianças ficaram em silêncio, como se tivessem acabado de ouvir uma lenda antiga, algo que não sabiam muito bem como absorver, mas que sentiram que era importante. "Esse homem, era seu pai?", perguntou a menina de tranças. Roberto Carlos respirou fundo e respondeu: "Era. E eu só descobri isso quando já era tarde demais para dizer obrigado." Ele levantou, bateu a poeira da calça e caminhou até a lateral do campo, onde um barracão velho, quase caindo, ainda resistia por teimosia. Era feito de madeira barata, telhas furadas, paredes infiltradas. O local parecia completamente abandonado, mas Roberto Carlos sentia o lugar como se fosse um pedaço da alma dele. Ali, Arnaldo havia tentado, muitos anos atrás, criar um pequeno projeto social. Um começo de sonho que nunca prosperou por falta de dinheiro, falta de apoio, falta de tudo. Mas agora, olhando para aquele barracão quebrado, Roberto Carlos teve certeza de que estava diante de algo que precisava renascer. Ele se aproximou das crianças e perguntou: "Quem cuida desse lugar?" "Ninguém", respondeu um garoto com camiseta rasgada. "É só o barracão velho que todo mundo diz que vai cair um dia desses." "E vocês usam ele para quê?" "Às vezes a gente entra para brincar quando chove. Mas tem rato, tem mofo. Minha mãe fala para eu não entrar muito." Roberto Carlos abriu a porta com cuidado. O cheiro de madeira úmida invadiu o ar. Caixas velhas, restos de móveis quebrados, poeira acumulada ao longo de décadas. Tudo parecia carregado de histórias não contadas. E ali, encostada no canto, uma placa de madeira parcialmente destruída chamou a atenção dele. Ele se aproximou, limpou a superfície com a manga da camisa e as palavras escondidas começaram a surgir. "Projeto Sombra para meninos que ainda não aprenderam a brilhar."
O impacto foi tão forte que ele precisou apoiar a mão na parede para não perder o equilíbrio. Aquele era o nome do projeto de Arnaldo. Um projeto com alma, com propósito, enterrado pelo silêncio e pela pobreza, mas que agora renascia diante dos olhos de Roberto Carlos como um chamado. Ele tocou a placa com reverência, como quem toca algo sagrado. E naquele instante, soube exatamente o que precisava fazer. No mesmo dia, ele ligou para Rodrigo, seu irmão. "Mano, tenho uma ideia." "Lá vem bomba", respondeu Rodrigo, rindo. "Dessa vez não é bomba. É legado." Houve um breve silêncio do outro lado. Rodrigo entendeu o tom, entendeu o peso. "Tô ouvindo. Eu quero restaurar o barracão. Reformar tudo. Criar um centro de formação. Não só de jogadores, mas de pessoas. Aulas, mentoria, alimentação, apoio para quem precisar." Rodrigo sorriu, emocionado. "E o nome?" "Centro Arnaldo da Silva", disse Roberto Carlos, sentindo o coração aquecer. A sombra que virou raiz. Rodrigo demorou alguns segundos, e então respondeu: "Tô contigo. Pra tudo." Nos dias seguintes, Roberto Carlos começou a movimentar tudo. Entrou em contato com arquitetos, pedreiros, voluntários, antigos colegas de futebol, moradores do bairro. O projeto cresceu rápido, como se tivesse vida própria. Quem ouvia a história dele se emocionava e se oferecia para ajudar. A notícia se espalhou de boca em boca, e logo o barracão começou a se transformar. Crianças cercavam o local todos os dias, observando pedreiros reconstruindo paredes, pintores cobrindo com cores vivas o que antes era cinza e apagado. Roberto Carlos estava sempre lá, andando de um lado para o outro, ajudando a carregar sacos de cimento, conversando com voluntários, brincando com as crianças nos intervalos. Mas nada daquilo era para aparecer na mídia, e ele deixava isso claro para todos. "Não é sobre mim", repetia. "É sobre ele." Uma manhã gelada de quarta-feira marcou o início de uma mudança ainda mais profunda. Enquanto organizava doações recebidas, bolas novas, uniformes, materiais escolares, Roberto Carlos encontrou novamente o diário de Arnaldo. Ele queria selecionar algumas frases para colocar nas paredes do centro. Frases que fizessem as crianças entenderem que eram vistas, amadas, importantes. Ao revisar o índice, percebeu uma folha solta escondida entre as últimas páginas. Ela estava presa com fita adesiva, como se Arnaldo não estivesse pronto para deixá-la à mostra. Roberto Carlos hesitou. Algo dentro dele dizia que aquela folha continha algo mais intenso do que tudo que havia lido até então. Mas ele respirou fundo e retirou a fita. Era uma dedicatória feita com caneta preta, datada de 2006. "Este caderno é para meu filho, que nunca soube que era meu, mas que me ensinou, mesmo sem saber, o significado do amor silencioso. Cada vez que ele venceu, agradeci por não ter sido eu quem o criou. Porque se fosse, talvez ele não tivesse tido asas. Mas cada vez que ele caiu, eu sangrei. E cada vez que ele chorou, eu chorei também. Obrigado, meu filho, por me dar um motivo para continuar." Roberto Carlos sentiu o mundo girar. Ele se sentou no chão frio, encostou as costas na parede recém-pintada e ficou ali, imóvel, com o diário aberto no colo. As lágrimas caíram, quentes, pesadas. Mas dessa vez não eram lágrimas de perda. Eram lágrimas de encontro. Ele finalmente entendia tudo. Arnaldo tinha amado como pôde. Tinha protegido como pôde. Tinha se sacrificado como pôde. E agora, cabia a ele honrar esse amor. A inauguração do Centro Arnaldo da Silva aconteceu algumas semanas depois. O local estava lindo. Paredes com murais coloridos, quadras arrumadas, salas de aula novinhas, biblioteca pequena mas cheia de livros doados. Moradores do bairro, jornalistas, crianças, voluntários, todos estavam ali. Rodrigo insistiu que a história precisava ser contada. E então, pela primeira vez, Roberto Carlos subiu em um palco de madeira simples, pegou o microfone e respirou fundo. "Hoje eu quero contar quem foi Arnaldo da Silva." Começou com a voz embargada. "Um homem que poderia ter sido meu pai no papel, mas que escolheu ser meu pai no silêncio." O público ficou quieto, hipnotizado. Ele me viu crescer sem nunca poder dizer quem era. Estava nos meus jogos, nos meus aniversários, no canto da arquibancada, sempre escondido. E eu nunca soube. Mas agora eu sei. E tudo que faço neste lugar é para honrar o amor que ele me deu, mesmo que eu não tenha percebido. As crianças o aplaudiram. Alguns adultos choraram.
E naquele instante, Roberto Carlos sentiu que a vida dele tinha dado um nó. Um nó que finalmente se desfazia para abrir caminho para algo maior. Depois da cerimônia, ele caminhou até o mural principal. Nele estava escrita uma frase retirada do diário de Arnaldo: "Ninguém nasce esquecido. Só precisa ser lembrado do jeito certo." Ao lado, uma foto emoldurada de Arnaldo jovem, com uma bola debaixo do braço, e Roberto Carlos ainda menino ao fundo, sorrindo sem saber que estava ao lado do próprio pai. Anos depois, o Centro Arnaldo da Silva se tornou uma referência em Porto Alegre. Não só revelando jogadores, mas formando professores, mecânicos, pais, mães, cozinheiras, sonhadores. Roberto Carlos continuou presente, não como estrela, mas como homem. Como filho. Como alguém que finalmente havia encontrado suas raízes. E num domingo qualquer, enquanto caminhava pelo pátio vazio do centro recém-limpo, ouviu duas crianças conversando. Uma perguntou: "Quem é o homem da foto?" A outra respondeu: "Era o pai do Roberto Carlos." Mas ele só descobriu isso no enterro. Roberto Carlos sorriu, com um sorriso que misturava dor, orgulho e paz. E pensou: às vezes, a gente chega tarde. Mas mesmo tarde, ainda é tempo de amar. A brisa fria atravessou o pátio, balançando a placa com o nome do centro. E naquele instante, Roberto Carlos sentiu que Arnaldo estava ali, no silêncio do vento, finalmente visto, finalmente lembrado, finalmente amado.